E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Na comemoração dos 22 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a presidente Dilma Rousseff disse que não importa o tamanho do PIB do Brasil, mas sim o que o país pode fazer por suas crianças e adolescentes. E hoje recebemos o juiz da Infância e Juventude de Santo Amaro, Yassin Issa Ahmed, para nos falar sobre a eficiência e eventuais distorções do ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Doutor Yassin, obrigada por estar conosco. Nesses 22 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi bem entendido e aplicado com eficiência? Eu acredito que sim, embora existam muitos que pensem o contrário. E existe até um projeto de lei na Câmara dos Deputados prevendo uma única interpretação do ECA, com o qual eu não concordo. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerado pela ONU a melhor legislação brasileira. Mas o tempo passou, 22 anos da promulgação de uma lei. A sociedade mudou nesse tempo. O ECA precisa ser atualizado? Olha, não precisa, porque ele, ao tempo em que foi promulgado, já era muito avançado para a época, de maneira que ele não perdeu a atualidade, não é? Ele ainda está conforme a legislação internacional que protege os direitos da criança e do adolescente. Falando em proteção, tem muita gente que entende que essa proteção acaba sendo um incentivo para a criança que comete e o adolescente que cometem infração terem, assim, continuarem no crime. Faz sentido essa crítica? Olha, não faz, porque a gente sabe muito bem que quando chega ao ato infracional é porque falhou lá atrás a prevenção. Então é preciso ver que as pessoas, sim, distorcem o entendimento, o real entendimento que se tem do ECA por conta disso. Então eles usam como desculpa o alto índice de criminalidade envolvendo adolescentes. Mas só acontece isso porque falhou lá atrás a família, falhou lá atrás a escola, falhou lá atrás a comunidade, a sociedade em geral e o Estado. Bom, o poder público principalmente, porque o senhor mencionou a educação, a saúde, a questão da família, a questão de bem-estar de uma família. Principalmente. Poder público. Com certeza. Bom, mas não deixa de ser curioso a compreensão diferente de profissionais, como juízes, promotores, que entendem que o ECA é um mecanismo de proteção para a criança que pratica a infração, e alguns deles muito perigosos, porque protege, mas não cobra deveres. É assim? Olha, cobra sim. Eles são cobrados de alguma maneira, são cobrados esses deveres, porque quem passa por uma internação, por exemplo, aqui em São Paulo, na Fundação Casa, sabe muito bem do que eu estou falando. Os parentes, os pais do adolescente que cumpriu a medida socioeducativa de internação é que poderão falar muito bem. Mas aí é que está. Quanto tempo um jovem mesmo, que cometa um assalto, uma criança de 12 anos, que cometa um assalto com mão armada, que mate, essa medida socioeducativa é de quanto tempo numa Fundação Casa? Olha, eles querem esticar para 5 anos. Existe um projeto de lei, também na Câmara dos Deputados em Brasília, para estender o prazo de internação, que é de até 3 anos, tá? Agora, se isso ressocializa ou não, é um debate que fica aí para a gente... E funciona? Então fica lá a medida socioeducativa na Fundação Casa. Há recursos para reeducar uma criança que chega nesse nível de violência? Eu não acredito que ela seja o suficiente para ressocializar. Eu não digo se funciona ou não funciona, eu acredito que a medida socioeducativa, sem a participação de uma política pública de apoio à família, de apoio a esse jovem, não vai funcionar sozinha, não é? Então, achar que a medida socioeducativa reeducou, não é verdade. Por isso que nós temos o alto índice de reincidência. É impressionante. Muitas vezes, né, o noticiário traz, nós temos a informação que um mesmo jovem, quase uma criança, um pré-adolescente, ele reincidiu 10 vezes, até 15 vezes, em roubos de carros, mão armada, essa coisa toda. Agora, quando um juiz libera
uma criança, um jovem, sabendo que essa criança e esse jovem, por falência do Estado, da própria sociedade, vai voltar para o mundo do crime, como é que o senhor se sente? Olha, geralmente quando se libera, o jovem se libera para a família, se libera para a sociedade, se libera para a comunidade onde ele vive. E a gente espera que o Estado faça o seu papel, assim como a família e a comunidade. Todos nós somos ou estamos envolvidos no dever geral de assegurar os direitos da criança e do adolescente e de ajudar a educar, para que se torne um cidadão útil no futuro. Então não é só o fato do juiz colocar esse jovem de novo na sociedade, que pode dizer, assegurar que, olha, ele está pronto, não é para continuar o processo de socialização dele, porque continua. Não, eu conto com a ajuda de todos, não é? Porque todos estão envolvidos, inclusive está no ECA. Não é? Agora, a Fundação Casa, antiga FEBEM, né? FEBEM tão mal falado, coitado, né? Porque até era uma injustiça. Que antes era a FUNABEM. Porque tem todo um trabalho de educação, nós sabemos que é muito interessante, mas tem também esse outro lado de crianças e jovens infratores. Mas a Fundação Casa Reeduca, ela tem recursos para isso? Ou esses jovens e essas crianças que cometerem infração grave ficam lá jogados como se estivessem presos e aquilo acaba se transformando em escola de crime? Não. Fazem um bom trabalho, porque eu conheço o trabalho, parte do trabalho da Fundação Casa, da presidente da Fundação Casa, que é super engajada com a causa do adolescente envolvido em ato infracional, mas é que não é suficiente. É uma parte muito pequena. É injusto, então, ficar cobrando? Eu acredito que sim, porque não é só a tarefa da Fundação Casa fazer o serviço da família, fazer o papel da escola, fazer o papel da comunidade, fazer o papel do Estado. Não dá, né? Não é? Querem que a Fundação Casa substitua todos os outros atores que são obrigatórios no cenário do sistema de proteção integral. Como a sociedade mudou tanto e as notícias e os fatos mostram que o índice de criminalidade de jovens, muito jovens, está ficando cada vez mais elevado, o senhor é favorável à redução do limite de idade para a responsabilidade penal? Não sou favorável porque não funciona. Se funcionasse, eu seria o primeiro a vir a público e dizer, funciona. Países que têm um sistema muito mais rigoroso que o nosso padecem do mesmo problema, tem também adolescentes praticando crimes graves e não resolveu. De maneira que tem um projeto, o projeto 171 de 93, que propõe justamente a mudança no artigo 228 da Constituição, reduzir a maioridade penal para os 16 anos. Né? E os critérios, eu tive estudando esse projeto, o critério é o mesmo critério utilizado pelo Código Penal, critério biológico. E a justificativa é que a idade cronológica não acompanha o desenvolvimento mental. Então pode ter 12, mas raciocina como se tivesse 17, por conta do excesso de informações que tem hoje. Então a culpa é da informação, que chega mal para o adolescente e ele usa mal essa informação. Muito complicado, doutor. E assim, bastante. 22 anos depois, ainda há necessidade de muito debate. Precisa cumprir o ECA, né? Eu acho que não precisa reformar, precisa cumprir, precisa despertar para ele, que não houve essa conscientização como a gente esperava. E eu agradeço muito ao senhor estar aqui hoje. Uma boa noite, obrigada. Boa noite.